Irmãos, tenham paciência, a leitura é bem extensa, não é? Misericórdia, pastor. A gente vai ler só um trechinho, tá certo? Salmo 119. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos conduz à pureza. E é com base nesse tema que nós queremos ler o texto e trazer algumas reflexões à nossa vida nesta noite. Salmo de número 119, do versículo 9 ao versículo 16. Versículo 9 ao 16, quero. Diz a palavra do Senhor: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. A palavra de Deus nos conduz à pureza. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, diante da tua santa palavra estamos. E acabamos de ler uma porção dela, Senhor. Pedimos que a tua graça invada os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma. Que o Senhor fale conosco nesta noite. Que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que é do teu agrado. Que o Senhor nos conduza, Senhor, meu Pai, a honrarmos o teu santo nome. Assim, Deus, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 119, ele, embora centralize e fale a respeito da excelência da lei de Deus, várias coisas são ditas dentro desse Salmo. O Salmo é bastante extenso. Os irmãos que leram ou que têm uma ciência sobre esse Salmo sabem muito bem que o Salmo trata de diversos assuntos. Embora a lei de Deus seja o tema central aí neste Salmo, tá? No entanto, nós queremos destacar aqui dois assuntos, né, que saltam aos olhos na leitura deste Salmo 119. E o primeiro dele é que este Salmo, ele vai nos exortar a vivermos piedosamente. É uma exortação à piedade, ensinando-nos que é por meio da santa lei de Deus que devotaremos um verdadeiro culto ao Senhor. Então não há como eu cultuar a Deus sem estar debaixo da instrução de Deus. Eu não posso fazer as coisas da minha cabeça, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, mas eu tenho que trilhar a minha vida de maneira que o Senhor esteja me guiando por meio da sua santa palavra. É isso que nos ensina este Salmo 119. Quando os irmãos vão ler este Salmo, vão perceber que não há nada que possamos fazer para agradar a Deus se dele nós não recebermos, não formos instruídos a fazer. Porque certamente, se fizermos de acordo com a nossa própria mente, o nosso próprio coração, falharemos. A segunda coisa, meus irmãos, é que o Salmo, ao relatar isso, ele também fala que as promessas de Deus, elas estão sobre aqueles que se revestem de justiça e piedade e vivem em adoração ao Senhor. Ou seja, aqueles que se submetem às instruções de Deus.
são esses que vão viver em justiça e piedade. Não há como viver em justiça e piedade sem estar em obediência à palavra de Deus. Em síntese, poderíamos dizer que este salmo apresenta-nos este assunto. Ou melhor, destaquei esses dois assuntos que saltam mais nessa leitura, né? Quando nós lemos este salmo, muitas vezes são tocados esse assunto que eu trouxe aqui para os irmãos, apesar de ter outras coisas mais. Bem, no texto que nós lemos, nessa porção que nós lemos, que está do versículo 9 ao versículo de número 16, resumidamente, eu poderia dizer que aqui o salmista está nos ensinando um caminho para a pureza de coração, para a pureza de vida. Isso se dá pelo conhecimento e, consequentemente, através desse conhecimento a respeito das coisas de Deus, a respeito de Deus, da instrução de Deus, a obediência a estes mandamentos. Então, é preciso, segundo o salmista, ter um coração desejoso, que deseja, primeiramente, servir a Deus. E mesmo desejando, querendo e trilhando este caminho de servir a Deus, embora nós possamos começar até mesmo vivenciar isto, servir a Deus em algum momento, começar na caminhada cristã, e assim muitos fazem, né? É preciso nós dependermos de Deus nessa caminhada e estarmos sempre ouvindo a sua instrução e o seu conselho e a sua direção. Porque sem este auxílio de Deus, nós iremos nos desviarmos do caminho. Iremos tropeçar, iremos cair. Não há garantia de perseverança daqueles que se afastam da palavra de Deus, ou que não estejam constantemente se alimentando desta palavra. Isso nos ensina o salmista no trecho que nós lemos. Ele também diz que devemos, diante da verdade de Deus nos dada, revelada, instruída, devemos buscar em Deus a graça para permanecer firme no caminho, porque há desvios nesta caminhada, mas devemos depender de Deus e buscar em Deus para que Ele nos socorra, nos ajude, nos instrua, não deixe que a gente se perca neste caminho. E aí o salmista diz que busca guardar a palavra de Deus no seu coração, para se desviar dos pecados. Veja, como é que eu vou me desviar dos pecados? O salmista diz, olha, eu procuro guardar a tua palavra em meu coração. Deus, assim, meus irmãos, segundo a ótica do salmista, deve ser louvado por ter nos dado a sua palavra, que nos ensina a nos aproximarmos dele. E que o salmista fica mais alegre, veja só, quando segue os mandamentos de Deus, do que ser rico e desfrutar das benesses que o mundo pode dar. Ora, ele está dizendo, olha, a riqueza é algo muito bom. Desfrutar das benesses da vida e das bênçãos de Deus é algo maravilhoso. Mas obedecer aos mandamentos de Deus me traz uma satisfação maior. Ele está falando dele, especificamente. Muitos talvez não sinta o que sentiu o salmista, mas ele dizia que em seu coração, ele pessoalmente tinha mais prazer quando ele obedecia aos mandamentos de Deus do que desfrutar das benesses que ele tinha, das riquezas que ele tinha. Provavelmente era alguém de posse aqui. Então, meus irmãos, ele tem prazer na lei do Senhor. Diante do que é nos dito aqui neste salmo, eu quero apresentar as seguintes reflexões nessa noite, para que nós possamos, assim, pensarmos a nossa vida, né? Examinarmos a nós mesmos. A primeira delas, meus irmãos, e o salmista começa relatando a respeito
trazendo à tona o jovem, né? E o jovem aqui é um modelo do ímpeto para fazer o que dá na cabeça, para agir muitas vezes com rebeldia. Então o jovem aqui é um retrato daquele homem ou daquela mulher que mais se lança contra Deus ou no pecado. E ele diz, olha, para o mais vil pecador, para aquele que mais deseja o pecado, a solução é guardar os mandamentos de Deus para vencer esse ímpeto, este desejo, esta inclinação que todo ser humano tem. E que quanto mais jovem, mais a juventude, mais rebelde ele é em todos os sentidos, inclusive contra Deus. Não vamos dizer assim, todos, mas a grande maioria é assim. E na vida do homem é assim. Quanto mais jovem, mais rebelde parece ser os homens. E aqui ele traz esse retrato, né? No versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira poderá o impenitente, aquele que se inclina cada vez mais ao pecado, aquele que tem o desejo de pecar, de se afastar de Deus, de que maneira ele pode guardar puro o seu caminho? E ele mostra aqui que a maneira de guardar puro o caminho é observando a palavra do Senhor. É observando a instrução de Deus, a lei de Deus. Para se ter uma vida de pureza, é preciso conhecer e obedecer aos mandamentos de Deus. E aqui está uma situação, meus irmãos, que é preciso nós, como crentes, avaliarmos. O quanto conhecemos a respeito de Deus e das coisas de Deus, da sua palavra, a sua instrução. Nós ouvimos muitas coisas. Às vezes não sabemos distinguir a verdade da mentira. Isso mostra como nós precisamos aprender mais, compreender mais. E o Senhor nos chama para que possamos nos aproximar dEle por meio daquilo que Ele nos deu, se revelou, né? Através da sua santa palavra. É preciso que nós busquemos conhecer mais a Deus e nos deleitarmos em Deus por meio da sua palavra, para que possamos sim nos inclinarmos à vontade do Senhor. Às vezes nós achamos que estamos obedecendo a Deus em certas coisas, e na verdade, a instrução que nós obtivemos não vem de Deus. É simplesmente da nossa cabeça ou um entendimento errado das coisas de Deus. E aqui nos chama a atenção o salmista, que é preciso meditar e mergulhar na palavra do Senhor, porque é observando a palavra de Deus, sim, que nós trilharemos uma vida de piedade, e assim alcançaremos as promessas de Deus. Lembre-se do que eu falei logo do início, do que trata esse salmo. Esse salmo é um chamado à obediência à lei de Deus, a reconhecer que os mandamentos de Deus são preciosos, são magníficos, e que a sujeição a esses mandamentos faz com que as promessas de Deus estejam sobre esses que trilham uma vida de justiça e de piedade. Pelo menos é isso que entende o salmista, que nos revela neste salmo. E aí, meus irmãos, estará algo que talvez seja extremamente difícil para todos nós. Alguns sequer têm disposição para buscar este conhecimento com a sua própria Bíblia, estudando em casa, lendo-a. Sequer tem essa disposição. E o salmista diz que para você alcançar a pureza, é preciso conhecer e obedecer os mandamentos e a revelação divina. Não vai ser do nada. Há pessoas que têm dificuldade de vir ao culto público e de ouvir as pregações da palavra do Senhor. Porque as pregações da palavra do Senhor também é instrução. O que eu fiz aqui foi a leitura da palavra do Senhor. Eu estou explicando para vocês aqui nesta noite a palavra de Deus.
E muitos desprezam também este momento de culto. Como vai aprender as coisas de Deus? Mas, meus irmãos, o problema maior não é também só para aqueles que não têm disposição para ler a Bíblia, ou não têm disposição para ouvir a palavra do Senhor, seja num culto público, ou seja em qualquer outro lugar, ou até naquelas Bíblias, lidas por áudio, seja por onde for. Há um outro problema também. Mesmo para aqueles que leem as Escrituras, mesmo para aqueles que estudam as Escrituras. E é um problema sério que todos nós poderemos enfrentar, ou estamos enfrentando. Há aqueles que até traçam objetivos de leitura. Vou ler a Bíblia em 1 ano. E ler a Bíblia em 1 ano. Já li a Bíblia 10 vezes. Há outros que procuram estudar as Escrituras constantemente e tentar conhecer a Deus. Mas o salmista, ele nos alerta a algo. Não é só ter uma busca mecânica, em que temos um objetivo de ler a Bíblia em 1 ano, ou em 6 meses, ou em 2 anos. Não é isso que o salmista nos instrui a fazer. Também ele não nos instrui a buscar apenas um conhecimento intelectual, um conhecimento da verdade de Deus, a respeito de quem Deus é, apenas intelectual. Ele diz que nós devemos, para alcançar este caminho de pureza, obedecer o que está escrito. E aí entra o segundo ponto que eu quero destacar aqui. É preciso ter um coração totalmente desejoso de agradar a Deus. A minha leitura e a busca dos mandamentos de Deus deve ser, acima de tudo, uma busca de agradar a Deus, que deseja, e é isso que ele diz aqui no Salmo. É nessa postura que ele diz que medita na lei de Deus. Ele tem um desejo, ele tem um prazer de obedecer a Deus e de agradar a Deus, e por isso ele guarda os mandamentos em seu coração, e por isso ele busca este conhecimento. Ele não está aqui com o objetivo de ler a Bíblia, de ler as Escrituras. Ele está com o objetivo de ouvir Deus falar, lhe instruir, e com uma inclinação à obediência. E aí, eis um grande problema, meus irmãos. Como nós precisamos de Deus. Eu não tenho dúvida que o salmista aqui foi muito agraciado, que o Espírito de Deus estava operando em sua vida, de tal maneira que ele se regozija nesses mandamentos. A nossa natureza, eu e você, por nós mesmos, não estaremos dispostos a essa obediência. Nós não teremos esse desejo de maneira natural, meus irmãos. E isso é muito grave. É muito grave porque isso tem que nos trazer um senso de urgência e arrependimento. Se eu não desejo obedecer a Deus, não adianta eu ler, não adianta eu ouvir, não adianta nada. A palavra vem, entra por um ouvido e sai pelo outro. E a minha vida não será transformada. É por isso que há tantas pessoas no nosso meio que não mudaram a sua vida. Ele pensa como um homem ímpio pensa. Ele age como um homem ímpio age. E eu não estou falando aqui dos crentes que tropeçam, não. Porque nós temos essa luta constante, como disse o próprio apóstolo Paulo. E o próprio Cristo nos alertou. Nós temos essa luta constante. Mas é preciso, de fato, ter a palavra de Deus como aquela que nos orienta
a discernir que a inclinação da nossa carne, sim, está nos levando a um caminho de desvio daquilo que Deus nos orientou a fazer, a buscar. E o salmista faz questão de ressaltar isto, né? Ele diz: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. E ele diz que meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas tereis respeito, com a ideia de que, olha, dela eu não pretendo me desviar. Meus irmãos, como nós dependemos da ação poderosa do Espírito de Deus. Se não há desejo nos nossos corações de obediência a Deus, é porque precisamos, de fato, de arrependimento e de busca, de desejar Deus, de buscar a Deus mais, de pedir a Deus misericórdia, que Ele transforme o nosso coração, que Ele nos ajude. Que o Senhor venha sobre nós e nos direcione, nos faça amar a essa obediência, nos faça ter esse coração. Olha, por mais que essas coisas aqui me deem prazer, eu tenho mais prazer na tua palavra. Ah, meus irmãos, quando nós atingiremos esse padrão? Quando nós alcançaremos? E aí vem a reflexão de que nós não somos capazes de nos mantermos na caminhada sozinhos. Devemos, portanto, constantemente pedirmos o auxílio de nosso Senhor para nos manter firmes na caminhada, e é isso que diz Ele: ensina-me os teus preceitos. Ele está buscando a Deus, mas ele sabe que também há um conflito, que muitas vezes pode levá-lo ao tropeço. E nós precisamos ter isso em mente, meus irmãos. Porque nós tropeçamos em muitas coisas. Eu tropeço, não sei se você, mas eu tropeço em muitas coisas. E nós precisamos ter no nosso coração um ardor pela instrução do Senhor. Amar mais a instrução do Senhor do que a nós mesmos. É isso que faz um crente agir conforme a palavra de Deus. É isso que faz um crente, quando é atingido, magoado por alguém, ele ir lá e liberar o perdão. É isso que faz um crente agir de maneira correta nas suas coisas. E se nós não tivermos essa inclinação e esse desejo, nós não faremos aquilo que é do agrado do Senhor. Agora, não esqueça do primeiro ponto. Não adianta ter o desejo se não souber o que o Senhor quer de nós. Se não souber o que o Senhor quer de você. Guardo a tua palavra em meu coração. E quando a tentação vier, ou quando as decisões da vida, as ações que nós precisamos ter, os pensamentos que nós temos vierem, nós precisamos discernir pela palavra de Deus se aquilo é certo ou errado. E só iremos discernir se é certo ou errado se nós conhecermos qual é a opinião de Deus e a instrução de Deus sobre essas coisas. Vejam que essas coisas devem andar em conjunto. Não adianta conhecer sem o desejo de obedecer. E não adianta ter o desejo de obedecer sem conhecer, sem ter o conhecimento dos mandamentos de Deus. Eis aqui duas exortações que devem guiar a nossa vida diante da palavra do Senhor. Muitos de nós não têm o desejo de obedecer os mandamentos de Deus. Porque há coisas que são até mais fáceis, não querer nem saber o que é que Deus pensa a respeito daquilo. A gente está muito confortável.
né? Estamos muito bem, obrigado. Para que saber a exigência de Deus sobre essas coisas? Que eu posso até ter que mudar, né? E ter que me policiar ou me transformar segundo aquele padrão que Deus exige de mim. Isso, meus irmãos, nos leva à seguinte reflexão: de que o problema que nós enfrentamos a respeito da palavra de Deus e a respeito dos mandamentos de Deus está mais em nós do que no mundo. A nossa natureza é terrível. Se você não entender quem é você, você vai falhar. Nós olhamos muito para os outros, esquecemos de olhar para nós mesmos. Qual é o desejo do meu coração? O que eu quero nessa vida? O que eu desejo fazer? O que representam, o que significam os mandamentos de Deus para mim? O salmista dizia: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esta era a preocupação dele. E aí, meus irmãos, é o quarto ponto. Guardar a palavra de Deus no coração é essencial para acertarmos os rumos que damos à nossa vida. Estava lendo, a gente está lendo para os meninos, né? Mas eu fico lendo também com eles, e às vezes é Raquel, às vezes sou eu, mas eu também estou lendo a parte para acompanhar toda a história. Eu já tinha lido e estou lendo novamente, tinha esquecido muito. O Peregrino. Então está lá cristão, né? Cristão, ele chega a um determinado lugar, só que ele, no meio da caminhada, ele deu uma cochilada e perdeu o rolo de livro, que era a instrução para ele. E ele ficou angustiado, porque o rolo de livro era aquilo que, quando ele ficava perturbado, preocupado, ele ia consultar. Em outras palavras, era buscando a orientação de Deus. E quando ele perde aquilo, E ao ter perdido, ele retorna. E aí ele cai em si. Ele diz: que miserável homem que sou. Tenho que voltar esse caminho de novo para pegar. E ele acha o rolo, pega o rolo e volta. Ele diz: 3 vezes passei nesse caminho por causa da minha displicência. Porque no meio da caminhada, cochilei ali. Eu não deveria, era um lugar só para descansar. Eu dormi. E perdi. E muitos crentes nessa caminhada têm dormido e perdido a orientação de Deus para a sua vida, meus irmãos. Muitos de nós. Nós temos tropeçado em muitas coisas. E é preciso saber que a Bíblia é o nosso mapa. Há muitos caminhos nesse mundo, há muitos caminhos em nossos corações, mas só há um caminho certo. O cristão está percorrendo o caminho estreito. É o caminho que ele está trilhando, e tem muitos caminhos, outros até chegaram com ele e se perderam nessa caminhada. E ele está lá, ó, o evangelista diz para ele: vai pelo caminho estreito, não se desvia para lugar nenhum, vai ali, ó. E ele está nesse caminho estreito, caminho difícil, com muitas dificuldades, e ele está lá. E qual é o mapa que vai nos encaminhar, nos direcionar para sempre estarmos no caminho certo? A palavra de Deus. É Deus que irá instruir. Qual é o caminho que você tem andado? Por onde você tem andado? É o caminho de Deus? É Deus que está instruindo você a trilhar? E eu estou falando de toda a esfera da nossa vida, meus irmãos. De todo o aspecto de relacionamento que nós temos com os nossos irmãos, com o nosso próximo. E no mundo, na igreja, com a liderança, com os nossos irmãos,
entre marido e mulher, entre pais e filhos, e filhos e pais. Como temos ouvido a instrução do Senhor nessa caminhada? A palavra de Deus é o mapa que nos guia diante de diversos caminhos, nos direcionando para o caminho certo. Há desejo no seu coração de andar pelo caminho certo? É a pergunta que nós devemos nos fazer. E aqui eu quero encerrar. O nosso Senhor Jesus Cristo também nos deixou o seu ensino sobre como alcançar a pureza, quando em oração disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, é necessário que nos aproximemos da palavra de Deus com um coração desejoso de servir a Deus, de honrar ao Senhor. A leitura da palavra, como eu já disse aqui, não pode ser um exercício mecânico e muito menos intelectual, mas um desejo ardente de ouvir as instruções de Deus, para que eu e você possamos realizar, cheio de prazer e satisfação, a vontade de Deus, como tinha o salmista. Para isso, meus irmãos, é preciso estar cheio do Espírito. Sem o Espírito de Deus, nós não teremos prazer na palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Não tem como o homem natural se inclinar a esta verdade, meus irmãos. E se eu não estou me inclinando a essa verdade, é porque eu estou mais carnal do que espiritual. Se eu não estou desejando esta obediência, é porque eu estou mais carnal do que espiritual. Se eu não busco a instrução de Deus, é porque eu estou mais carnal do que espiritual. Então, devemos acordar e entender isso, avaliar nós mesmos nesse sentido. Veja o que nos disse o apóstolo Paulo. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Assim, meus irmãos, humildemente, todos nós, busquemos a Deus, busquemos ser cheios de Deus para vivermos em um mundo que despreza o Senhor Jesus Cristo. Um mundo em que nós estamos vivendo sem que nos corrompamos. Que o bondoso Deus nos ajude nessa caminhada. Que o seu desejo e o meu desejo seja conhecer mais de Deus e ter prazer nele, em obedecer a ele, em fazer a sua vontade. Lembre-se da palavra do salmista. Que coisa linda, meus irmãos. Tenho mais prazer em obedecer, em fazer a tua vontade, em obedecer os teus mandamentos, do que desfrutar das riquezas, das coisas que tenho. Que esse seja o meu e o seu desejo. Em nome de Jesus. Pastor Eudes.
Queridos, é hora de despertarmos do sono.